Muito bem-vindos ao Você Pode 22, o podcast do Hospital 22 de Outubro e da Associação Paulista de Medicina, feito para você que gosta de saúde, inovação, qualidade de vida. E hoje nós temos um convidado mais do que especial aqui conosco, o nosso querido Dr. Celso Marcondes. Celso que é formado em medicina lá em Barbacena. E também fez lá hematologia, hemoterapia e é responsável pela agência transfusional do Hospital 22 de Outubro, já desde 2022, não é isso, Celso? 2012. Desde 2012, mais tempo. E também é coordenador da clínica médica do hospital, pós-graduado em cuidados paliativos e também em medicina integrativa. Nas horas vagas ainda, poeta e jogador de xadrez. Ganhei só uma vez, mas está valendo, né, do Elias? Muito bom, muito bem-vindo, Celso. Obrigado, bom dia a todos. Agradecer aqui, doutor Elias, agradecer em nome aí do Hospital 22 de Outubro, né, da Associação Comercial. E vamos lá, né, não sou, né, um expert, mas aceitei o convite aqui. Doutor Celso, que é tímido, mas está trazendo para a gente aqui com o maior carinho a presença. E antes da gente começar, pessoal, quero convidar todos vocês a seguirem o Hospital 22 de Outubro no YouTube e também ativarem o sininho para receberem as notificações dos nossos próximos lançamentos de podcast. Vem aí bastante gente bacana, vocês vão querer assistir os nossos próximos episódios que também estarão imperdíveis. Bom, hoje nós temos aqui um tema que é coisa para dar o sangue, hein, gente? É a hematologia. Doutor Celso, o que faz um hematologista? O hematologista ele estuda a ciência do sangue. Então, a ciência do sangue ela vai estar envolvida em tudo, né? A gente tem que saber, querendo ou não, um pouquinho de todas as clínicas, porque o sangue vai, né, caminhar aí através da parte do gastro, através da parte do endócrino, através, né, de doenças, né, neurológicas, trombose, a parte do vascular. Então, o hematologista, de uma forma geral, ele tem que ser um pouco mais amplo, né? Ele tem que entender um pouquinho mais da clínica médica toda, né? Então, mas focando na hematologia, ele trata de doenças do sangue, faz diagnóstico, às vezes, para outras áreas, né? Diagnóstico diversos, como o motivo de uma anemia, né? Pode ser um câncer, né? Tromboses, motivos de tromboses, e por aí vai, né? Conforme a gente Temos muita coisa para falar, então, hoje. Celso, eu me lembro na faculdade que eu fiquei animadíssimo quando eu entrei, lá tinha um banco de sangue, de doar sangue. Eu doava sangue várias vezes por ano. Quantas vezes por ano uma pessoa pode doar sangue? Olha, a pessoa, teoricamente, ela pode doar sangue a cada 8 semanas, né? Eu não recomendo, para falar a verdade, essa prática, porque quanto mais sangue você doa, mais sangue você produz. Então, o teu hematócrito vai ficar muito alto, né? Mas, de modo seguro e geral, a gente pode doar sangue 3 vezes ao ano, não ia ser um problema. Claro que existem várias modalidades hoje de doação de sangue. Você pode doar só plaqueta, então isso já não seria um problema. Agora, doação do sangue bruto, eu sugiro doar 2 a 3 vezes, né, aí por ano, porque, né, às vezes a pessoa doa ali dos seus 18 até os seus 60 anos e para de doar. O que acontece? O hematócrito continua achando que vai precisar, né, que esse sangue vai faltar no fim do mês, e aí eu posso ter um excesso. Aí, no fim das contas, eu vou precisar fazer a sangria, que é eliminar o excesso de sangue. Mas é seguro, 3 vezes por ano é seguro. 2 sangue, principalmente se for O, negativo ou positivo. Doar sangue, principalmente se for O, porque é o doador universal. Doador universal. Então, o O é aquele, ele só recebe dele mesmo, mas ele é um bom coração, ele doa para todo mundo. É meu sangue, eu sou um O. Você é O? Eu positivo? sou. Qual é o seu sangue, Celso? Eu sou A positivo. A positivo. A positivo. Maravilha. Nota a mais para você. É. E tem um número ideal? Você falou, olha, se doar demais, vai começar a acumular, concentrar as células do sangue. Tem um valor certo para a hemoglobina, para o hematócrito, para que a gente tenha assim de referência a ferritina que fala dos estoques de ferro, não é isso?
Olha, para eu doar sangue, né, eu tenho que estar em condições boas de saúde. Eu não posso ter doenças crônicas, né? Eu não vou entrar ali muito na triagem, né? Então não posso ter tido tatuagem, a parte sexual ali, tudo isso vai influenciar. Mas de um modo geral, para eu doar sangue, eu preciso do quê? Eu preciso ter boa saúde. Eu não posso ter anemia, né? Mulher, geralmente, às vezes, ela não tem anemia, mas ela tem o quê? Ela tem uma ferritina abaixo de 50, uma ferritina de 12. Nem sempre ela sabe disso, né? Mas para eu doar sangue, eu preciso ali de uma hemoglobina de 14, no caso do homem, pelo menos 14 acima, 14 ali a gente está no limite mínimo. A mulher tem que ter 12,5, né? Uma ferritina ali, pelo menos ali 50, né? Saturação de transferrina acima de 25, 30, seria viável essa doação. Não ter diabetes, não ter doença crônica e doar com anemia nunca, né? Outra coisa que eu tenho que lembrar, desnutrido, né? Também é contraindicado, desnutrido, peso abaixo de 50 quilos, também está fora, né? E obesos, né? Pacientes que têm hiperferritinemia, independente da causa da hiperferritinemia, também não podem doar sangue, porque o receptor, desculpa, quanto mais sangue ele recebe, a ferritina dele vai acumulando. Então, o paciente crônico que recebe muito ferro, eu tenho que olhar a ferritina dele, que vai subir. Perfeito. Então, pensando numa perspectiva de fazer cirurgia, o paciente não pode estar com uma anemia, com a contagem muito baixa. Precisa ter um mínimo ali para poder realizar uma cirurgia, um procedimento que vai perder sangue. Sim. É uma boa pergunta, porque se eu tiver que fazer uma cirurgia urgente, eu não vou ter que esperar o cara, né, estar sem anemia. Uma cirurgia eletiva, o que eu devo fazer, né? O ideal é sempre, né, geralmente cirurgiões encaminham para a parte cardíaca, encaminham para o anestesista, mas nem sempre encaminham para o hematologista para ver se ele está seguro, né? Salvo, tem muitos pacientes, muitos médicos que mandam também. O que é o ideal de eu ir para uma cirurgia? Eu ir para uma cirurgia com hemoglobina acima de 12,5, 13, se possível, com ferritina acima de 50, 70. E eu posso, e B12, né? Lógico que a B12 vai me ajudar, lógico que eu posso fazer antes e logo depois, mas se eu já for ali com uma hemoglobina boa, né, 13 de hemoglobina, ferritina acima de 60, 70, a cirurgia tem tudo para dar certo, porque eu vou perder pelo menos 2 pontos ali. Então, se eu estou com 12, eu vou para 10. Se eu estou com 10, eu vou cair no 8, eu vou precisar de transfusão ali no pós-cirúrgico. Então, se a cirurgia for eletiva, ou seja, se ela puder ser, né, programada, o ideal é que eu não tenha anemia e que eu já tenha um estoque de ferro. Se essa cirurgia for urgente, né, uma hemorragia, está com 8 de hemoglobina, aí não tem o que fazer, eu tenho que ir para a cirurgia mesmo, mas provavelmente tem esse que operar. paciente vai precisar de sangue ali no intraoperatório, no perioperatório, e com certeza, logo depois, ferro e vitamina B12, pelo menos esses dois, ele vai precisar para produzir sangue, além do ácido fólico e outras, né, coisinhas aí que podem ajudar. E aí, durante a cirurgia, transfunde e passa umas bolsas de sangue ali para a pessoa não ficar em deficiência. Exatamente. Essa coisa da mulher ter níveis mais baixos tem a ver com ela perder mais sangue, é isso? Tem, a mulher, né, antigamente a mulher não perdia tanto sangue, porque a mulher tinha um filho, logo tinha outro filho, né? Então ela não perdia menstruava sangue, menos. Menstruava menos. Então é muito comum a gente ver, né, é muito comum, eu acho que 80% da minha procura ali são mulheres e não sabem por que estão com anemia. Geralmente elas não têm anemia, elas têm uma hemoglobina de 12, que é o mínimo, e estão com a ferritina de 20. Aí passa com algum clínico ou médico ali, não, mas está normal. Mas se você for olhar bem, o valor de referência da ferritina é de 11 a 300. Então, é um gap. É uma faixa muito grande para ser chamada de normalidade, né? Então, não é normal. O normal, a gente pode traçar uma forma ali de pensar. 11 é 0, 300 é 10. Que esteja da metade para cima. Né? Eu acho que daí eu prefiro que a ferritina esteja de 11 a 200, porque ferritina muito alta também pode ser inflamação. Então, eu uso ali, eu abro mão de mais 2 exames, né, que é a saturação de transferrina,
né, que o normal para a mulher é de 15 a 50 e para homem é de 20 a 50. Por que o homem pode ser mais alto? É porque a mulher perde. Então, o ideal é estar 30%. O que significa ter uma saturação muito alta? Saturação é quando eu estou cheio, estou saturado. Então, saturação do ferro para ver se eu estou cheio ou não de ferro. Então, ela vai me ajudar junto com a ferritina. Está dizendo que uma saturação alta, está dizendo que a concentração do ferro no sangue está muito elevada? Ferro de fato. Tá. Às vezes eu pego a ferritina ali, você pega a ferritina alta e a saturação do ferro baixo. Aí você fala, esse cara está cheio de ferro. E nem sempre. Eu vou ver se ele está saturado. Então, se a ferritina estiver alta, mas a saturação baixa, pode ser que essa ferritina esteja artificialmente elevada por inflamação? Exatamente. Provavelmente vai ser isso. Aí eu vejo o ferro também. Ferro baixo, saturação do ferro baixo, ferritina alta, eu estou inflamado. Eu não estou com falta de... e aí não é reposição de ferro? Reposição de ferro. Reposição de ferro. E o que gera um pouco de dúvida ali, lógico, vou ver se está com anemia e tal, o que gera um pouco de dúvida ali, né, nos colegas, né, mas a ferritina está alta. E às vezes o colega só pede a ferritina. Perfeito. Então, se chega só com a ferritina, eu preciso da saturação de transferrina, a capacidade de ligação do ferro, que geralmente está baixa quando eu estou faltando, e o ferro. Essa capacidade de ligação do ferro também pode estar elevada demais em alguma condição? Sim, quando eu tenho saturação de ferro alta, ferritina alta, ferro alta, a capacidade de absorver geralmente está do meio para cima. Agora, se estiver tudo baixo, a ferritina alta, é inflamação. Eu já não tenho muita dúvida. E se a ferritina está alta, a saturação de transferrina está alta e o ferro está alto, aí eu vou pensar numa doença genética chamada hemocromatose hereditária. Mas a maior causa é inflamação. Mas essa doença também não é tão incomum assim da gente ver. Ô Celso, ficar com muita concentração do ferro pode aumentar o risco de ter trombose? Com certeza. Tanto de trombose, quanto AVC, quanto de infarto. Explica bem basicamente para a turma o que é trombose. Tá. Trombose é quando, né, eu tenho um excesso, no caso da ferritina, eu tenho um excesso de hemoglobina. Trombose é quando o sangue coagula, né? Então, quando a gente cai, tem um machucadinho, a gente faz um trombinho aqui do lado de fora da pele, né? A trombose é quando isso acontece dentro do vaso. O trombinho, então, que é importante para que não vaze o sangue para fora da pele. Ele não para de coagular. Então, ele não tem um limite, não tem um fator limitante que era só para estancar um lugar, ele acaba aumentando. Então, esse trombinho, que é alguma coisa que... obstruindo uma via. Que devia fechar um buraco, acaba caminhando pela corrente sanguínea, entupindo um vasinho. Entope. Primeiro, ele entope o local da trombose, né? Pode ser por impacto, por batida, por imobilidade, né? Então, o trombo vem por conta disso. Geralmente, imobilidade, impacto, né? A maior causa, obesidade, sedentarismo. E o trombo é localizado. Só que esse trombo pode caminhar no seu corpo todo. Então, esse trombo, você teve um trombo na panturrilha, por exemplo, não viu, né? Demorou para ver, está doendo, mas depois eu vou ao médico. Esse trombo pode caminhar e parar onde? Lá no seu pulmão. E aí vira um tromboembolismo pulmonar. Tem um tromboembolismo pulmonar. Aí você vai ter complicações disso, né? Se esse trombo parar lá na perna, uma trombose venosa profunda? Uma trombose venosa profunda, né? Tem né, outros tipos de trombose, mas geralmente é mais fácil de eu tratar. Né? Também é uma coisa que piora esse risco quando a pessoa toma anticoncepcional, não é isso? Com certeza. Anticoncepcional, se eu tiver muito ferritina alta, se eu tiver hematócrito alto, né? Tabagistas. Tabagista, sedentarismo, obesidade, alimentação, tudo isso vai influenciar para a trombose. Né? Trombose. E a trombofilia? Trombofilia. Trombofilia já vai ser a parte genética. É uma disposição que eu já nasço com ela. Eu tenho trombofilia. Trombofilia são plaquetas aumentadas? Não. Trombofilia não tem nada com a plaqueta, nem a trombose tem a ver com a plaqueta diretamente, tá? Mas tem a ver com a parte da coagulação. Então, a trombofilia, eu tenho o quê? São mais de 7 mutações. Então, tem mutação no gene da protrombina, tem mutação no fator 5 de Leiden. Não vou falar aqui. Tem uma baita cascata de coisas que era um terror ter que decorar na época da faculdade, sim, essas cascatas de coagulação. E cada né, dependendo de qual mutação você tem, vai mudar o quê? Eu tenho a mutação do metileno tetraidrofolato redutase.
que é uma predisposição a ter trombose. Então, eu tenho que ficar de olho na minha homocisteína, abaixar essa homocisteína. Como eu abaixo a homocisteína? Exercício físico, hidratação, não ficar obeso, é o que eu mais luto, né? Suplementação de B12, B6 e B9. Essa porque eu tenho uma mutação que eu tenho uma dificuldade em metilar o ácido fólico. Transformar essa vitamina B9, o ácido fólico, mesmo que a grávida tem que tomar para poder ter a gestação. A grávida toma, porque a grávida já é uma predisposição. Só de ter a gravidez, você pode fazer um dímero D numa grávida. Está positivo. Está positivo assim, está acima de 500. Não quer dizer que ela tem uma trombose. Uma espécie de uma inflamação detectada por alguns exames, só da mulher estar gestando. Exato. Você pode pegar o fibrinogênio também, é uma outra forma da gente ver se a pessoa tem uma predisposição ou não ali da trombose. Fibrinogênio, dímero D na grávida está alto. Para que a gente usa ácido fólico? Primeiro, para o fechamento do tubo neural, que é o que todo mundo conhece. Ou seja, o cérebro da criança vai precisar dessa vitamina estar em ordem para que, no desenvolvimento, comece a se formar direito o sistema nervoso central. Perfeito. A gente precisa tanto, né? Aliás, a gente precisa de todo o complexo B. Principalmente da B9, no caso das crianças, que é o ácido B12, fólico, que é o ácido fólico, a B12, porque a B9 e B12 produz DNA. E eu vou fazer o fechamento do tubo neural, que além de produzir o DNA, elas estão responsáveis em produzir a bainha de mielina. Então, se elas estão responsáveis em produzir a bainha de mielina, que é o que encapa o nervo, vamos dizer assim, eu preciso desse ácido fólico durante a gestação toda. E o ácido fólico também protege de trombose. Né, por outros motivos, porque 50% da população, se você rastrear, eu posso estar, né, é mais ou menos isso, tem essa mutação, a metileno tetraidrofolato redutase, que é bem comum. Então, ela já não entra tanto assim em rastreio, né? Mas eu posso olhar indiretamente ali através de dímero D, fibrinogênio, fator antinuclear, PCR, tudo isso me marca inflamação no organismo, nem sempre é uma doença autoimune, né? Mas a trombofilia, né, te responderam, ela pode ser tanto genética, geralmente, né, é a genética, mas ela também pode ser adquirida por doenças autoimunes, lúpus, reumatismo, hipotiroidismo, tiroidite Hashimoto. Então, eu tenho a trombofilia genética, é aquela que eu nasço com ela, vou morrer com ela, mas nem sempre eu preciso morrer dela. E adquirida por doença autoimune, predisposição, obesidade, né, por não cuidar muito bem do nosso corpo aqui. E você mencionou a questão das trombofilias, mas a hematologia também vê muito a questão das leucemias, não é isso? Que aí a gente já não está mais falando da série vermelha, mas sim da série branca das células do sangue? Na verdade, ela acaba atacando todas, né? Mas, de fato, a leucemia está no leucócito, né? Então, a leucemia é quando eu tenho uma dificuldade ali de amadurecer esses leucócitos. Então, eles nascem imaturos, eles nascem mal formados. Aí, meu corpo quer o quê? Produzir mais para ver se eu dou conta de produzir o leucócito, né? E isso enche a minha medula. Leucócito, e aí eu não consigo produzir o sangue nem a plaqueta. Aí você vai ver o hemograma, eu tenho anemia, eu tenho plaqueta baixa e eu não tenho leucócito, porque o leucócito não sai na corrente sanguínea se ele não estiver maduro. Então, eu tenho uma pancitopenia, tenho anemia, neutropenia, que é a imunidade baixa, e a plaqueta baixa. Isso é um câncer, né, da medula óssea. Então, quando a gente fala de medula, a gente está falando do meio dos ossos. Medula óssea, a gente está falando do tutano, né? Imagina ali o tutano, o osso, né? Então, no meio do osso, a gente tem o quê? O tutano, sabe aquele chá que a avó faz às vezes, né? Medula óssea não tem nada a ver com medula espinhal. Então, isso é uma coisa... Não é na coluna? Não, a gente tem medula óssea na coluna também, mas quando a gente fala de medula óssea, é muito comum confundir com a medula espinhal. É uma punção de medula óssea, não é na medula espinhal. É na quadril. Por que no quadril? Porque é onde eu tenho mais osso, é onde é mais fácil eu entrar. No fêmur? Na fábrica do osso, que é dentro de qualquer osso. É no fêmur que entra ou na bacia? Não, é na bacia. É na bacia. Mas o fêmur tem também. Tem também. É porque é muito mais fácil eu pegar na bacia. Mais fácil de conseguir alcançar o meio do osso. A ortopedia, às vezes... Dói um pouquinho, não dói, não? Eu tenho relatos que dói bastante, viu? Mas eu tento fazer ali com sedação, aí é bem tranquilo. O paciente fica sedado. Fica sedado. Tem paciente que pede para não dormir. Aí a gente vai devagarzinho, a gente dá
Olha Dá só. um jeitinho também. E aí, a anemia, o indivíduo tem uma anemia, isso pode virar uma leucemia? Boa pergunta. Isso aí é uma pergunta que, né, é mito, tá? É mito. Que todo mundo, muita gente faz, e vira e mexe. Anemia vira leucemia? Não, não vira leucemia, tá? Anemia é uma condição da leucemia. Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu vou responder essa. Dor de cabeça vira câncer na cabeça? Não, ótima comparação. Né? Realmente não é o. Não, mas pode ser um câncer na cabeça. Mas um câncer na cabeça também Dá dor de pode dar cabeça. dor de cabeça. Então, a anemia é secundária a quê? A maior causa de anemia é falta de ferro. Tá? Isso continua sendo no mundo inteiro. Depois, né, por que a leucemia causa anemia? Porque a minha medula está tentando produzir lá os leucócitos que estão insuficientes. Se esforçando para produzir Isso. célula branca, elas estão imaturas e não estão indo para o sangue. E elas estão também está deixando da hemoglobina. Deixando de produzir do resto adequadamente. Produzir, né? Então, eu acabo parando de produzir as hemácias, parando de produzir a plaqueta, para dar foco, tentar melhorar, produzir os meus leucócitos. Que é diferente de linfoma. É diferente de linfoma. O linfoma pode dar anemia, também pode não dar anemia. Depende se o linfoma tem... Onde fica o linfoma? O linfoma? A leucemia tem a ver com a medula óssea. A leucemia, geralmente, ela começa no tutano, né? Na medula óssea, então, dentro do osso. Né? Dentro do osso, então, está no corpo inteiro. Não vou falar que leucemia tem metástase, não tem. Né? Ela é dentro do osso, o osso está no corpo todo. E o linfoma? O linfoma já está nos linfonodos, que são os órgãos de defesa nossos. Os gânglios. Os gânglios. Né? Então, quando a gente tem uma dor de garganta, aumenta o linfonodo aqui, isso é o órgão de defesa nosso. Esses gânglios estão da cabeça aos pés em todo lugar. Então, é muito comum também eu ver o quê? Linfonodo aumentado, o paciente vai lá, mas está obeso. Né? Obesidade pode levar uma condição ali no intestino, que é uma moléstia verticular dos cólons, você vai fazer um ultrassom, tem linfonodos grandes. Isso não quer dizer que é linfoma. Lógico que a gente tem que investigar. Linfoma é uma doença dos linfonodos, é na linfa, na drenagem linfática, para ficar mais fácil. Quem tem linfoma tem acometimento da medula óssea? Pode ter, mas pode não ter, porque a medula óssea também produz células de defesa. Perfeito. Pensando, então, numa condição em que o indivíduo está com uma anemia, você falou a principal causa é a deficiência de ferro, uma anemia carencial, né? Está carente de nutrientes. Imagino que ou o motivo seja porque ele está ingerindo pouco, comendo pouco, ou está absorvendo mal, ou então está perdendo sangue, ou está consumindo isso por algum outro motivo que está errado no metabolismo. Então, quando eu chego e tenho um paciente com anemia, a primeira coisa que eu vou ver é as 3 séries. Né? A série vermelha, né? Ver se ele tem anemia, Daí eu já olho para baixo, a série branca, né? Os leucócitos e a plaqueta. Leucócito e plaqueta está normal, eu falo ufa, já fico tranquilo, né? E falo, bom, então é aqui em cima o negócio. Aí eu vou olhar o quê? Hemoglobina normal da mulher é 12 para cima, está com 10, está com 8. Para onde eu vou ver? VCM, HCM, volume corpuscular médio e hemoconcentração do sangue. Então, eu vou ver o quê? Se os dois estiver diminuído, eu penso em falta de ferro. O RDW também vai me dar uma pista. Uma pista ali se eu estou com falta de ferro. O RDW, quando eu tenho falta de ferro, ele costuma estar aumentado. Então, o VCM... Que tem a ver com a forma da célula? A forma ainda... sim, tem a ver. O VCM baixo, volume corpuscular médio. O volume está menor, então eu tenho microcitose. E o HCM menor, eu tenho menos cor. Microcitose e hipocromia. Essa é a anemia por carência de ferro. Por causa de ferro. É comum. O que é muito confundido também ali tem a talassemia, que é uma anemia genética. Né? Pode ser uma anemia leve, né? A talassemia menor, que eu tenho VCM e HCM diminuído também. Só que ali vai ter umas informações que vão falar o quê? Que vai me falar que eu tenho microcitose, hipocromia. Além disso, eu tenho outras alterações, células em forma de lágrima, dacriócito, células em forma esquizócito. Então, isso eu posso ter na talassemia. Então, eu vou pedir um exame que chama eletroforese de hemoglobina para descartar. Agora, eu posso ter tanto uma quanto a outra. Eu tenho talassemia, estou sangrando ali, tenho um fluxo menstrual acima de 5 dias, é muito comum.
né? Mulher é mais comum ter anemia por quê? Porque ela sangra, né? Mais de 3 dias você pode perder. E aí mulher faz mais regime que homem, não come tanta carne vermelha que o homem. Então, a primeira causa que eu penso na mulher é simplesmente o fato da menstruação. Claro que eu vou procurar colônia-endoscopia, ver se ela não está sangrando por cima, não está deixando de absorver. Se eu tiver uma gastrite, eu não estou absorvendo. Né? E depois eu tenho a moléstia diverticular dos cólons, que eu também não absorvo lá. E também posso ter um câncer, que eu posso estar sangrando por lá, então eu tenho que fazer, numa anemia ferropriva, investigar causas, vou ver o ferro, tudo isso, enquanto eu vou repondo esse ferro, eu vou procurar a causa. Endoscopia e colono, ponto. E aí depois eu vou ver a parte ginecológica, né? Com a ajuda do nosso queridos ginecologistas, porque miomatose, tudo isso aumenta o fluxo menstrual. Deficiência de progesterona também aumenta o fluxo menstrual. Às vezes eu reponho a progesterona, se não tiver uma contraindicação, a pessoa melhora o fluxo, né? Perfeito. A ideia do reponho. Então, repor vitaminas. Isso é uma coisa um tanto comentada. Fazer soroterapias com vitaminas. Quando que isso é indicado? Quando que isso é excessivo? É uma boa pergunta, porque hoje a prática médica, né, mudou, enfim, banalizou isso aí. Né? Não, antes esse negócio de soroterapia... Era só o hemato que fazia. Eu fazia ainda lá, né? Não que é só o hemato, qualquer um pode fazer. Mas está com o ferro baixo, eu posso dar por boca. Tá, mas o ferro está 8, está 7, eu vou dar na veia. Então depende de quanto que está a hemoglobina, quanto está o ferro. Eu gosto muito de fazer ferro venoso, porque a pessoa melhora muito rápido. Melhor do que dar o concentrado de sangue mesmo, certeza, né? A transfusão. Com certeza. Então, eu faço venoso porque eu vou produzir sangue e não vou precisar transfundir ela. Então, ferro venoso, eu sou muito a favor. B12 injetável, oral, sou a favor de todas. Né? E aí, fiz a medicina integrativa também, o que é muito interessante, porque o zinco é um cofator para absorver ferro. Se eu tenho zinco baixo, como é que eu vou absorver o ferro por boca? É complicado. Se eu tenho um excesso de cobre, o cobre vai brigar ali com o zinco. O cobre está alto, o zinco está baixo. Existe todo um equilíbrio vários outros elementos, vários outros dos eletrólitos, dos minerais do corpo. Existe. E se eles não estiverem legais, também a absorção vai ser prejudicada e a pessoa vai continuar com a carência? Eu vou continuar, mas eu não preciso ser venoso aí. Né? Aí venoso, na verdade, a melhor forma de suplementar é por boca. Salvo as anemias, que eu quero que ela suba mais rápido. Agora, se o paciente ali é rígido, está fraco, cansado, não, eu vou ver o que está faltando, eu prefiro manipular, porque geralmente o polivitamínico que a gente tem na farmácia tem um pouco de tudo, e você não precisa de tudo. Tem um pouco de tudo e é bem pouquinho. E é muito pouco, né? Como é que cabe numa cápsula, né, para começar? Então, o ideal é ver um por um, calcular a dose para o paciente e aí fazer. Por boca é a melhor forma de suplementar. O paciente chega, eu não vou tomar por boca. Aí tudo bem, você faz venoso. Mas virou uma febre. A turma reclama muito de dor de estômago, né? Quando tem que tomar as vitaminas. Aí a gente tem cápsula gastroresistente, tomar junto com a alimentação. Então, tem muitas formas de eu não ter problema. Lógico, eu tenho uma baita de uma gastrite. Como é que eu vou fazer? Venoso. Tenho pacientes oncológicos, que têm câncer gástrico. Vou fazer como? Venoso. Né? Então, o venoso não é a minha primeira opção. Então, o indivíduo que fez cirurgia bariátrica, esse indivíduo é um indivíduo classicamente... vai correr atrás de repor nutrientes que estarão faltando. Quer dizer, ele arrancou um pedaço do intestino dele ou do estômago dele, esse indivíduo vai absorver de uma maneira insuficiente, muitas vezes, e vai faltar ali nutriente. Com certeza. Talvez não nos 2 primeiros anos, mas depois vai. Se ele tinha um estoque bom, demora um pouco. Né? Para precisar começar a repor. Não, mas geralmente você precisa começar desde o início. Tá? Mas demora para cair no nível que ele vai perceber. Tá. Então, se você fez uma cirurgia ali, um bypass, alguma coisa, B12 é injetável, ou sublingual, para sempre. B12 eu tenho que tomar. O ferro ainda é absorvido um pouco. Né? Hoje em dia, com as novas cirurgias, não temos muito problema. Então, dá para você suplementar, as vitaminas por boca, mas, eventualmente, vai ser necessário o noripurum venoso,
uma citoneurin IM, é praxe já de quem é bariátrico fazer. Então, pessoal, aproveita esse momento para dar aquela vitaminada no botão do like, curte a gente aí no Hospital 22 de Outubro e aperta o sininho para receber as notificações. Comenta aqui se você já teve deficiência de vitaminas, já precisou fazer reposição ou soroterapia. Aliás, comenta aqui também para a gente saber quem é que você quer assistir aqui no Você Pode 22, para a gente poder trazer esses profissionais e falar dos assuntos sobre saúde que você tanto quer escutar. Ô Celso, você falou sobre essa questão da vitamina B12, que é importantíssima para um montão de funções. Eu sou psiquiatra, digo que também pensando nos tratamentos das depressões e de outras questões importantes, as vitaminas do complexo B, em geral, têm uma participação muito relevante. Mas os valores de referência nos exames, às vezes vem lá, vitamina B12, normal a partir de 150, 100, 200. É isso mesmo que se considera no mundo inteiro? Isso não é normal. Na verdade, eu acho que não devia ter valores de referência. Eu acho que serve o valor de referência para você ter um norte. Mas o valor de infelizmente, o valor de referência da B12 é muito baixo. Então, você pega o valor de referência lá, cada laboratório tem um para começar, né? Mas, de um modo geral, é de 120 a 900. Eu sempre pergunto para o meu paciente, o paciente chega lá, mas minha B12 está normal, por que você quer repor? Chega com 200. Aí eu falo, olha, tua B12 está 200, você prefere R$200 ou R$900? Uma forma ali dele entender. Mas, de um modo geral, B12, o ideal é de 500 no mínimo para cima. E isso, valor de referência da Europa, Estados Unidos e Japão. No Brasil é isso aí. E 500 é nível mínimo. Então, qual que é o nível ideal? 700 para cima. Né? Vejo o pessoal falando também, é problema sobre a B12? Depende. Sobre a B12, de um modo geral, não é problema se você está suplementando. A minha costuma ser a mais de 1.300. Eu paro 1 mês, 2 meses, ela despenca. Como dizia meu pai, é uma vitamina que, por ser hidrossolúvel, o máximo que pode acontecer é você urinar mais caro. Exatamente. Mas existem alguns tipos de tumores, câncer e patologia que eu tenho excesso de B12. Nem sempre isso é um problema, mas vale a pena ser investigado. É mais raro, mas você não suplementa, não come bem e a B12 está lá mais de 2.000. Dá uma olhada. Mas geralmente não é um grande problema, mas tem que ser investigado. Olha que interessante. Então, tem problemas, doenças em que a B12 vai ficar artificialmente elevada por conta dessa alteração. Alguns tipos de câncer, de tumores. Mas não é o que a gente pega muito na prática, é mais raro. Mas é bom. E a velocidade de normalização das vitaminas? Quando toma via oral ou quando suplementa com injeção ou soro? Rápido. O injetável é mais rápido. Tanto é mais rápido para suplementar quanto é mais rápido para cair. Então, você vai lá, toma a bomba ali, né? Vamos brincar assim, de vitamina. Então, ela dá um boom, ela dá uma melhorada e você tem que manter por boca, porque ela vai cair. Do mesmo jeito que você subiu ela rápido, ela cai rápido. Então, quando você vai fazer uma suplementação, o ideal é você fazer no mínimo 4 semanas. Está fazendo, né, semanalmente. Você vê em protocolos aí de hoje em dia, 8 semanas para todo mundo. Eu acho que o negócio é tato, é feeling, ver quanto que está. Faz uma, o paciente está ruim, faz uma injetável, né, mantém por boca. Agora, paciente oncológico, que eu preciso fazer uma quimioterapia dali 2 semanas, esse paciente com certeza vai se beneficiar mais do injetável, né? Então, cada caso é um caso. Mas, de um modo geral, a população geral, oral é melhor. O oral costuma ser mais interessante, ainda que menos rápido. Você vai tomar, né, um tempo, vai tomar 2, 3 meses, vai ficar esses 2, 3 meses bem. Agora, se você estiver fazendo o quê? A suplementação venosa, você vai fazer 4 semanas, ficar bem, 2 meses já está para baixo de novo. O importante é saber também a causa da deficiência dessas vitaminas. Entender por que está perdendo vitamina ou por que não está na alimentação. A maior causa é a desbiose, a alimentação a flora intestinal da pessoa estar desregulada. Gastrite, é alimentação. Várias das vitaminas têm uma participação dessas bactérias que moram dentro do nosso intestino para que elas... As vitaminas são pré-bióticas. A gente precisa de probiótico. Não que a gente precise de probiótico. A gente tem probiótico. E quem vai selecionar e deixar isso melhor? As vitaminas. Perfeito. Né? Criar um ambiente
ideal para que essas bactérias possam nos favorecer. Exatamente. E dá um tempo para o intestino também, né? Jejum é bom para isso, lógico, né? Cada caso é um caso, o diabético não deve fazer, mas acompanhado de um bom nutrólogo, nutricionista, vale a pena. A gente caminhando aqui para os nossos assuntos finais, Celso, tem uma coisa que eu me lembro que conversa com hematologia demais, mas eu aprendi na faculdade, eu estava no estágio da ginecologia obstetrícia, porque é um tanto comum em gestante, em grávida, e tem um nome curioso, além de tudo, tá? É a pica, ou picacismo. A pica, Bom, a pica é o que? A perversão do apetite, né? Então, é mais comum em grávida, mas a gente pega em bastante pacientes desnutridos. Então, a pica é perversão do apetite. O que acontece na pica? É uma deficiência enorme de ferro, né? Então, a pessoa tem perversão do paladar. Aí, ela tem vontade de comer gelo, tem vontade de comer terra. Eu me lembro da gestante que eu tinha atendido na época, na faculdade, e que ela estava com desgaste nos dentes, porque ela estava mastigando tijolos. E pode ter um verme associado ali, com certeza. Na maioria das vezes tem um verme, tem uma lombriga ali, né? Comendo todo o ferro dela. Ou seja, ela está comendo bobagem. Tem uma bicheira morando dentro da pessoa que está se alimentando. Que às vezes vai precisar vermifugar essa paciente também. Né? Interessante isso. Tinha também um outro paciente que era do hospital psiquiátrico e o picacismo dele era de uma característica diferente. Ele comia bitucas de cigarro. Esse aí eu acho que ele gostava do cigarro. E esse não gostava, comia. Ele fumava e comia? Ele fumava e também mastigava as bitucas. Ele passava o dia todo fazendo isso. Era uma coisa interessante. Fumava até o último talo. Até o último talo. Nós estamos caminhando aqui, Celso, para o nosso momento Pílula de Conhecimento. É um momento em que a gente pede para o nosso convidado trazer algo de bacana, de diferente, um recorte, uma pílula de conhecimento para o nosso ouvinte do YouTube. Perfeito. Na pílula de conhecimento eu trouxe, né, um poema que você leu e me deu... falou, nossa, eu já escrevi muito, esse eu falei, eu vou mostrar para ele. Eu me encantei, eu me encantei muito com esse poema do Celso, porque ele já começa com um título que eu acho extremamente provocante, interessante e que fala muito com a minha área, com a psiquiatria, que é a mente da gente, mente pra gente. A ideia, vou ler esse poema aqui, mas a ideia é do quê? Que se a gente for mais forte que a nossa mente, a gente pode melhorar qualquer doença. Então, se eu acreditar, se eu sou enfermo e acreditar que eu posso melhorar, eu vou ter muito mais chance de melhorar. Então, o negócio é ter fé, não olhar só para a parte da doença. A gente tem que virar o rosto, a gente não pode deixar a nossa mente nos engolir, nos enganar. Até porque o contrário também é verdadeiro, quando a pessoa tem a sensação de que está doente, que vai adoecer, de que vai piorar, de que não vai resistir, isso também contribui para que ela adoeça. Mente sã, corpo são. Então, tudo começa na mente, nutrição, né? Mas vamos lá, Então, Celso Marcondes vai ler para a gente o poema Mente da Gente, Mente para a Gente. Isso, vamos lá. Dentro do consultório, na rotina dia a dia, os rostos e histórias, pesadelos e fantasias, doenças tão cruéis, aliviadas pela crença, a crença em que tudo nos leva à ousadia. Curas espirituais, santidades mentais, corpos nada iguais ao seu propósito, mentes tão fortes que aliviam dores cruéis. Corpos sadios com mentes insanas, envenenam suas próprias almas, vítimas de suas próprias mentes, mentes doentes, mentes que mente para a gente. E a gente acredita na mente da gente. Mundo doente, onde o doente são na mente, mente para o corpo e se cura fisicamente. Mas a mente da gente, mente para a gente. Seria a cura de todas as doenças e problemas mentir para a mente da gente positivamente? Gente sã, achando que é enfermo, torna-se doente, por assim pensar na mente. E gente doente, sem precedente, com boa mente, que não se entrega totalmente, cura a gente, cura a mente, se cura fisicamente, pelo menos espiritualmente. A mente da gente, mente para a gente.
E Dr. Celso Marcondes, maravilhoso, excelente. Obrigado, meu querido. Pessoal, antes da gente encerrar, eu quero agradecer de novo a presença do meu amigo, meu irmãozão, Dr. Celso Marcondes. Foi uma conversa muito gostosa, esclarecedora. Convidar de novo vocês a escreverem aqui embaixo nos comentários quem vocês gostariam de assistir. Conta pra gente o que você achou do poeta Celso aqui. De repente a gente traz ele para mais enriquecer a nossa cultura também. E se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, compartilhe nos grupos e familiares para que mais pessoas também tenham acesso ao nosso conteúdo. Então, sugira seu tema, sugira seu convidado e a gente vai ter o maior prazer de trazer aqui no Você Pode 22. Pessoal, um abraço a todos. Sua mensagem final, Celso? Eu queria aqui agradecer, né, mandar um abraço ao meu querido, grande doutor Elisa, abraço a todo mundo. E vamos cuidar da saúde, gente. Vamos cuidar da mente, né? Eu acho que a gente tem que sair da inércia. A gente não pode ficar se lamentando. E ninguém pode malhar para a gente. Ninguém pode comer bem para a gente. Pense em vocês. Esquece o restante. Né? Hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis. É isso aí. Forte abraço, pessoal. Obrigado.